Olá, muito boa tarde. A Paz Mundial é um desígnio recordado no início de cada ano. O Dia Mundial da Paz assinala-o e motiva a desinstalação em torno de um horizonte aparentemente distante, mas para onde é possível, pelo menos, estar voltado. Uma possibilidade que merecerá agora a análise do poeta e biblista Padre José Tolentino Mendonça, convidado do programa Eclésia. Padre Tolentino, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar neste programa para uma conversa em torno da paz e a partir da mensagem do Papa para este Dia Mundial, onde é afirmado que a paz não é um bem já alcançado, mas uma meta à qual todos e cada um deve aspirar. Pessoalmente, como vive esta tensão para este horizonte, para esta meta? A paz, por um lado, é um dom que nós recebemos de Deus. Sentimos sempre a paz como uma experiência de gratuidade, uma experiência que ultrapassa até as nossas possibilidades individuais, mas sem dúvida que a paz é também uma construção, também é uma conquista diária, um caminho de compromisso, de empenhamento, uma peregrinação a favor, em direção à paz. Nesse sentido, a mensagem do Santo Padre é extraordinariamente desafiante, porque precisamente nos lembra como, desde as idades mais jovens, nós somos chamados a fazer da paz um itinerário de convergência da nossa vida. E a paz não é apenas um ideal mundial, a paz tem escalas, a paz no coração, mas também a paz nas relações com os que são próximos, a paz na nossa cidade, a paz no mundo do trabalho, a paz na escola. A tradução da paz é alguma coisa que pede de nós uma criatividade e uma presença de verdade. Sem motivo de desânimo por não conseguir atingir todas as escalas ou por vezes ser impossível chegar a um patamar... Como todas as coisas importantes da vida, e sem dúvida que a paz é um ideal central na nossa existência, tudo é passível de uma tensão. Pensemos no amor, pensemos na justiça, pensemos na procura da beleza. No fundo, a tarefa nunca está acabada. Nós estamos sempre a caminho, em direção a... E em relação à paz, a mesma coisa. Se é verdade que nunca, talvez, conseguiremos a paz em todas as dimensões, a verdade é que temos de viver nessa procura, nessa aspiração, que passa também por uma grande atitude espiritual, de rasgar do coração e de abrir a vida aos outros numa linha de inclusão, de respeito, de atenção e de serviço. A contextualização pode ser oferecida pelo mundo bíblico. Pelo mundo bíblico inclui essa palavra paz, shalom. Onde está o significado profundo de shalom? A paz atravessa, de facto, toda a narrativa bíblica. É uma aspiração da própria história. Nas dificuldades históricas, nas contradições, nos falhanços da própria história, nós percebemos como está patente esse sonho de uma paz que depois é assumido pelo próprio Deus. Deus é o agente da paz, o promotor da paz. E se olharmos, por exemplo, para toda a linguagem dos profetas, de certa forma, sobe-se o nível do debate. E quando no profeta Miqueias ou no profeta Isaías se diz que todo o calçado de guerra será suplantado e toda a linguagem bélica será esquecida e aprenderemos todos uma nova linguagem, uma nova gramática, que tem a ver com a paz e a justiça, de facto, e isso é a emergência do tempo de Deus no tempo humano. E depois Jesus é apresentado como o príncipe da paz. No profeta Isaías, não é? No profeta Isaías, mas depois na forma como o próprio Jesus assume a profecia. E quando ele entra em Jerusalém, montado no jumento, de facto ele aparece não como um conquistador, mas como aquele que vem para trazer a paz. E todo o arco do tempo e do espaço que percorre a história de Deus connosco, a história de Jesus, tem esse signo da paz, desde de facto o anúncio do Príncipe da Paz até ao anúncio da ressurreição pelo próprio Cristo. A paz esteja convosco.
quando Jesus apresenta o seu corpo ferido como lugar de uma nova releitura da própria história, quando Jesus apresenta a cruz não como uma espiral de violência, mas como o encerrar de toda a violência e o arranque de um novo ciclo, de um novo entendimento da história, São Paulo há de dizer de uma nova humanidade, então nós percebemos que, de facto, a lógica da violência e da guerra são enterradas com a árvore da cruz. Nesta mensagem para o Dia Mundial da Paz, Bento XVI fala precisamente em Cristo, na sua cruz, como um espaço de reconciliação, como um espaço da conquista da paz em plenitude. Por paradoxal que seja, a cruz será a paz por excelência? A cruz é uma chave paradoxal, porque, por um lado, ela é o símbolo de uma morte, mas de uma morte assumida como dom de si, de uma morte querida como oferta. É o próprio Jesus que se dá. E, nesse sentido, há uma transfiguração da própria linguagem da violência, e Jesus aparece como o Cordeiro, como aquele que carrega sobre si os pecados de todos. E, nesse sentido, como diz São Paulo, ele elimina o muro de inimizade que nos separava uns dos outros e oferece-nos a possibilidade de sermos construtores de uma cultura de paz. E como conjugar como oferecer esse paradoxo da cruz como possibilidade de paz nos dias de hoje? A cruz continua a ser, digamos, o centro do anúncio cristão. E é urgente uma teologia da cruz, no sentido de ajudar-nos todos a perceber que é a partir dessa dificuldade que nos abre a uma dimensão diferente da vida, que nos faz viver também nós como oferta, como dom aos outros, que nós podemos atingir um patamar de plenitude, de sentido, de realização. Não é possível a paz que não nos tenha assim implicados, hipotecados, até o fundo e até o fim, quer dizer, na disponibilidade para sofrer por aquilo que se sonha, por aquilo que se acredita, por aquilo a que nos sentimos chamados. E é um desafio a que o Papa convida, nomeadamente os jovens, na mensagem para este Dia Mundial da Paz. Padre José Tolentino Mendonça, procurando ainda colher ajudas, conceitos, iluminações a partir da proposta de paz que podemos encontrar em Jesus Cristo, perguntava-lhe... Este conceito da paz, do perdão, é essencial para construirmos a pessoa de Jesus? A paz é de facto uma chave cristológica, uma chave fundamental para entender Jesus. Quando olhamos para as narrativas evangélicas e, de certa forma, para a mudança que Jesus é capaz de introduzir em vidas encurraladas, em vidas que, como as nossas, tantas vezes parecem autênticos becos sem saída, ou então perdidas sem uma solução, sem um sopro, um fogo que as resgate, nós percebemos que a pedagogia de Jesus, uma pedagogia de esperança, é uma pedagogia de recuperação do humano a partir da paz, curando as feridas do coração, revestindo-as de esperança, de mansidão. Se olharmos para as bem-aventuranças, bem-aventurados os que constroem a paz, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração, nós percebemos que há de facto uma pedagogia do humano em ordem de facto a perceber como a paz é um caminho necessário para a realização plena da nossa humanidade, no fundo do destino individual e do destino da comunidade humana. Aquele texto que mereceu o estudo aprofundado por parte do Padre Tolentino Mendonça, no encontro de Jesus com uma mulher que levava e que termina precisamente, vai em paz. Exatamente, essa palavra é muito importante, não é apenas quando Jesus encontrava as pessoas e lhes tocava o coração,
e depois as mandava em paz, não quer dizer simplesmente agora vai embora, agora segue o teu caminho, mas é de facto isso que é muito o estilo de Jesus. Investir cada pessoa que ele encontrava de um destino, de uma missão, que é como quem diz, faz da paz o teu caminho, a tua morada, o teu ofício, o teu artesanato, o teu viver. E isso nós temos, de facto, nessa maravilhosa história que São Lucas nos narra. De facto, uma proposta para todos os encontros de Jesus, também uma proposta para os dias de hoje. De que forma é que essa via das bem-aventuranças, a via pacificadora, a podemos concretizar por estes dias conturbados, injustiçados? E este tempo de Natal que estamos a viver, mesmo depois da celebração do dia 25, é um tempo onde sentimos o sabor das bem-aventuranças muito, muito presente, porque no trânsito familiar, na circulação dos afetos, das presenças reencontradas, na capacidade gratuita do encontro, na distribuição da palavra e do pão, no perfume da alegria que somos capazes de trazer e de provocar, vive-se de facto o espírito das bem-aventuranças. Penso que a este nível do encontro familiar e do encontro dos amigos, há de facto um clima evangélico, um certo sabor ao Evangelho, e é isso que de facto faz destes dias uma oportunidade especial. E se eles nos marcam tanto, se eles são recarregar de baterias para o ano inteiro, tem a ver com esta atmosfera evangélica que nós experimentamos de uma forma muito concreta. E tudo isso, apesar de alguma instabilidade que pode existir nos dias de hoje, até de desempregos anunciados e iniciados por estes dias? É claro que todos sabemos como o clima está marcado por uma angústia no horizonte ou já no dia-a-dia e tantas são as tentações do desânimo, da descrença. Nós, porém, somos chamados a acreditar no meio do realismo. Não é tornar a vida cor-de-rosa, preferir não ver, preferir não saber. Não. Nós vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, como dizia a canção de Sofia de Melbrenner. Mas, ao mesmo tempo, vendo, ouvindo e lendo, nós somos chamados a uma atitude que seja verdadeiramente crente. A fé em Deus é também uma fé naquilo que Deus faz acompanhando o mundo e acompanhando cada pessoa. Comungando, enfim, as nossas vidas com as vidas daqueles que fizeram o presépio. No Pai Nosso que estás na terra, do Padre José António Mendonça, fala-se precisamente nessa perturbação, instabilidade, desconcerto que viveram os atores há 2000 anos atrás. De facto, quando olhamos para as personagens do presépio, nós percebemos que todos eles estão impreparados. Nada daquilo estava feito. Para todos foi necessário fazer um caminho. Maria tinha medos e dúvidas e não via como é que podia ser. José pensou repudiar Maria e fugir para longe. Os pastores eram uns impuros que viviam à margem da própria sociedade. O local onde a narrativa acontece é também ele insólito, porque é buscar uma gruta ou um lugar de animais para o menino nascer. Quer dizer, o Natal encena diante dos nossos olhos uma história que parecia impossível acontecer. E os atores parecem um erro de casting. Nenhum deles está verdadeiramente preparado para aquilo que é chamado a viver. E, contudo, nessa impreparação e com essa impreparação, eles vivem uma confiança. Fazem e está a chave. Eu penso que, olhando para o presépio, nós aprendemos o que é a arte da confiança. Para lá da própria experiência e para lá da dureza da realidade, nós somos chamados a uma confiança e, como diziam os anjos aos pastores, nós somos chamados, de uma forma muito particular neste tempo, a perceber e a aprofundar o sentido da alegria.
É para essa alegria que toda a história da salvação aponta, e isso pode ser para nós motivo também da confiança necessária para estes dias. Diz também o Padre Tolentino Mendonça que a Bíblia conta mais histórias de primaveras do que de outonos. Isso é profundamente verdade, no sentido de que estamos hipotecados à alegria. E a alegria não é apenas a alegria de um sucesso, a alegria de um dia feliz, a alegria de um raio de sol no meio da opacidade do inverno. A alegria é a persistência daquilo que é essencial, é a ligação da nossa vida para lá dos invernos gelados do nosso coração ou do nosso tempo. É essa primavera a que nos sentimos prometidos, não desistindo nunca, não deixando cair os braços. Porque, olhando para a história da salvação que a Bíblia nos conta, nós vemos que o primeiro ator da história de fé, que foi Abraão, era um reformado, era um ancião, um idoso, a quem Deus empurra para a estrada e faz dele peregrino, e calça-lhe de novo as sandálias, põe o bordão na mão e manda-o sonhar, olhar para o céu e achar que no incontável das estrelas podia encontrar a sua própria geração. Eu penso que aquilo que é fé, aquilo que é a ação do Espírito em nós, é muito isso, é desinstalar-nos das nossas reformas, do confortável parque de estacionamento ou do desconfortável parque de estacionamento onde nos achamos e nos atirar para a estrada, para fazer de nós peregrinos ou caminhantes ou viajantes. Eu penso que são sinónimos, porque o peregrino é o verdadeiro viajante, no sentido de que o peregrino não faz uma viagem utilitária. O peregrino é aquele que caminha para o centro de si. E isso é o grande desafio também neste tempo marcado pela crise, é percebermos este tempo como uma oportunidade para redescobrirmos aquilo que é importante, os gestos talvez mais económicos, mas também mais essenciais, para perceber o que temos e não o que não temos. Uhum. Neste livro, Pai Nosso que Estás na Terra, o Pai Nosso aberto a crentes e não crentes, como aqui refere, a páginas tantas fala do reino de Deus, precisamente a partir dessas frases do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Que reino é esse, Padre José Tolentino Mendonça? Com certeza não é um reino identificado com uma construção histórica do mundo, não é um reino semelhante àqueles que construímos no mundo, mas o reino de Deus é a realidade de Deus em nós, o novo estilo, uma forma de ser, um caminho. E como diz São Paulo, o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas é paz, alegria, justiça no Espírito Santo. É a experiência dessa paz que nos dá o sabor e o sentido do reino. É a alternativa à não desistência e aos sentimentos de crise que podem percorrer os dias de hoje? É o grande desafio, sentirmos-nos chamados a testemunhar na dificuldade da história uma esperança que é maior do que a própria história. Porque a história tem de ser redimida pela força e pelo inédito da esperança. Padre José Tolentino Mendonça, poucos minutos para um registro mais pessoal. De que forma inicia um novo ano? Inicio com muita esperança. Este ano estou dedicado à investigação. São, enfim, condicionalismos do tempo presente que vivemos. É verdade. Mas está na investigação, então? Estou a viver um ano de investigação em torno a um tema da Carta aos Romanos, da Teologia Paulina, e espero que seja um ano de redescoberta do vigor das primeiras comunidades cristãs e da atualidade que o Novo Testamento hoje traz para iluminar precisamente as contradições que nós vivemos. Uhum. É também um ano em que inicia funções como participando no Conselho Pontifício da Cultura, no Vaticano. É verdade, recebi esse convite, essa nomeação para este serviço,
passa muito por acompanhar o trabalho extraordinário que o Pontifício Conselho para a Cultura já faz, nomeadamente através do seu presidente, o cardeal Gianfranco Ravasi, e para, no Conselho, dar sugestões e colaborar no caminho que a Igreja está a fazer. E esse é um caminho que exige algo inédito, exige olhar a fronteiras, olhar a novos espaços e novas pessoas? Eu penso que hoje a Igreja sente muito o desafio de ajudar a reconstruir a gramática do humano e descobrir novas linguagens. E a cultura é um campo onde temos de estar abertos ao imprevisto, à novidade. A cultura é de facto uma ponte com o mundo concreto no seu esboçar permanente. E por isso é uma área pastoral que pede uma grande atenção, uma grande humildade e uma grande criatividade. E tem receptividade, experimenta essa receptividade concretamente aqui em Portugal? Eu penso que, quer no interior da Igreja, há um reconhecimento da necessidade deste trabalho no campo da cultura, mas também entre os próprios criadores há uma disponibilidade muito grande para perceber o lugar do espiritual. Lembro-me, por exemplo, o encontro que Bento XVI organizou na Capela Sistina com 300 artistas e a forma como se percebe que há uma consonância. No fundo, o que é que faz um bailarino, um ator, um escultor, um poeta? Procuram a verdade. E o que faz um crente, o que faz um orante, também vive a procura da verdade. Na procura do bem, da verdade e da beleza, nós encontramos-nos no interior de um património comum. E acredito que seja a paz. E esse património é a paz. Afinal, aquilo que tanto ansiamos. Padre Martim Mendonça, muito obrigado por ter estado neste programa. Felicidades para o novo ano. Votos de felicidades para todos aqueles que nos veem e ouvem. Que o ano 2012 seja uma oportunidade para optar pela peregrinação rumo à justiça e à paz. Para todos, votos de bom ano novo.